Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, caros alunos. É uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez com vocês na unidade curricular do curso de jornalismo, né? Essa unidade curricular que vai tratar da questão da comunicação organizacional e corporativa. Hoje nós vamos abordar com vocês a questão da comunicação oral nas organizações, né? Nós sabemos que o processo de comunicação ele é necessário em todas as instituições, nas corporações, principalmente no ambiente corporativo, mas hoje nós vamos falar da necessidade da clareza do processo de comunicação oral nessas organizações, né? E o objetivo dessa aula é discutir e promover uma reflexão da necessidade de pensar e refletir sobre o ato de falar, né? As posturas que nós devemos adotar e o quanto isso pode e deve colaborar com o processo de formação do jornalista, não é mesmo? Antes de iniciarmos a aula propriamente dito, eu gostaria de agradecer as diversas mensagens que vocês estão enviando pelo canal Fale com o Professor, as dúvidas, as sugestões, as colocações. Peço para que vocês continuem enviando, porque isso colabora e ajuda a aprimorar o nosso trabalho através das aulas remotas, ok? Já aproveito também a oportunidade para parabenizar o excelente trabalho que muitos de vocês estão desenvolvendo, né? É claro e muito objetivo para mim a evolução dos trabalhos que vocês estão nos enviando, né? Após a apresentação das nossas videoaulas. Percebe-se o quanto vocês estão refletindo e identificando a importância desse processo comunicativo organizacional, tá bem? Aqueles alunos que porventura tiverem alguma dificuldade, tanto com as avaliações, né, com as atividades desenvolvidas, como também na interpretação e dúvidas com relação às apresentações, tanto do trabalho escrito, né, que eu coloco à disposição de vocês, como também dessas aulas gravadas, eu peço para que vocês mandem mensagens através da ferramenta Fale com o Professor. Tudo bem? Bom, a aula de hoje, a abordagem da questão da comunicação oral nas organizações, ela é pautada nas discussões promovidas pelo professor Danilo Sampaio, né, que é um estudioso da questão que envolve o processo de comunicação oral. E é isso que nós vamos falar hoje aqui com vocês, tá certo? Bom, comunicar é poder? O que vocês acham, hein? Vamos pensar um pouquinho. Quem detém a ferramenta, quem tem o poder da palavra, ele exerce de alguma forma poder sobre as pessoas? Isso é uma discussão que é feita há muito tempo, né, gente? Por quê? Porque grandes países, grandes empresas foram constituídas em cima da erudição e do poder de comunicação e de clareza de certos governantes, como também de certos empresários, não é? Que se destacaram nas suas ações pelo poder argumentativo e pela clareza de suas informações. Diante dessa fala, nós podemos concluir que a voz e a fala são ferramentas indispensáveis de relacionamento e promoção em organizações e na vida como um todo. Ou seja, quem tem clareza na fala, que sabe se expressar de uma forma coerente, clara, objetiva, de certa forma vai deter o poder, não é mesmo? E essa comunicação oral, ela integra e promove o relacionamento das organizações. Por quê? Porque ela dá comando, ela dá certeza para aqueles que recebem as mensagens que são passadas. Não é verdade? Assim, gente, para se ter uma boa comunicação oral, é fundamental o treinamento. Ou seja, nós precisamos aprimorar constantemente a ação e a comunicação, ok? Nesse sentido, gente, pense na sua formação, nesse processo de formação que vocês estão desenvolvendo enquanto jornalistas, né? Olha a necessidade da clareza na comunicação oral, não é? Na forma de se expressar para que se possa fazer entendido por aqueles que estão recebendo a comunicação
a comunicação. Assim, a comunicação ela tem que ser entendida ou pode ser entendida como uma transmissão de estímulos e respostas provocadas através de um sistema completo ou parcialmente compartilhado. Toda a estimulação que eu tenho, eu expresso ela através da fala. É possível também que a gente expresse esses estímulos através da escrita, da audição ou até mesmo da expressão corporal com gestos. Mas a fala, ela é, via de regra, a ferramenta mais importante nas formas de expressão. É todo o processo de transmissão e de troca de mensagens que os seres humanos adotam, não é? A fala ela é uma característica essencial que marca o ser humano, tá? Nesse sentido, na atividade, na apresentação escrita dessa aula, eu propus alguns exercícios iniciais que nós faríamos em sala de aula, caso a aula fosse presencial. Mas por conta da questão da pandemia do Covid-19, eu vou pedir para que vocês façam esse exercício em casa, ok? E o exercício consiste da seguinte maneira: faça uma leitura de um texto em voz alta, né? Procure ler em voz alta esse texto e gravar a forma com que você está falando. Depois você escuta para você ver, né? Você vai perceber que normalmente quando a gente lê um texto, ela sai com uma clareza maior, porque as ideias já estão expressas na parte escrita. Quando a gente fala de improviso, via de regra, essa fala às vezes sai truncada. Por isso a necessidade da questão do aprimoramento e do treinamento na comunicação. Tá certo? Essa comunicação verbal, ela pode apresentar algumas dificuldades. E quais seriam essas dificuldades? Essas dificuldades, via de regra, elas ocorrem quando as palavras têm graus distintos de abstração e variedade de sentidos. Por isso a necessidade da gente se expressar de uma forma bem clara, objetiva e com um linguajar que todos possam entender. Eu digo por mim, na área do direito, via de regra, a gente utiliza palavras e expressões que muitas vezes não são de conhecimento das pessoas. E as pessoas passam a ter dificuldade para entender aquilo que o comunicador, no caso o advogado, gostaria de falar. Por isso que há a necessidade de buscar a expressão das informações de uma forma mais clara e mais tranquila, né? Para que todos possam, de uma forma ou de outra, entender aquilo que está sendo passado e comunicado. Tudo bem? O significado das palavras não está nelas mesmas, mas nas pessoas, ou seja, no repertório de cada um e que lhe permite decifrar e interpretar essas palavras. Eu posso me comunicar com a maior clareza que eu entendo viável. Porém, se a pessoa que estiver ouvindo o que eu falo não tiver um repertório ou um vocabulário, no mínimo, parecido com o meu, certamente essa comunicação ela não vai alcançar o seu objetivo. Por isso, a necessidade do orador e daquele indivíduo que está se comunicando utilizar o máximo possível de palavras que consigam atingir aquele que está ouvindo dentro desse processo de comunicação. Ora, vocês, futuros jornalistas, pense na sua ação profissional, né? Vamos imaginar que vocês, eu sei que muitos de vocês têm vontade de atuar enquanto jornalistas em bancadas de jornais e certamente alcançarão. Mas olha a importância do comunicador ter clareza e um vocabulário de fácil acessão, né, de fácil entendimento para aqueles que estiverem recebendo essas informações. Tudo bem? Com relação à comunicação não verbal, né, nós vimos que a comunicação verbal ela se dá com esse processo de comunicação clara e objetiva através de palavras que sejam de conhecimento daqueles que estão recebendo a informação. Já a comunicação não verbal é aquela que acontece não por meios de palavras, mas por meio, muitas vezes, de expressões, né? Sejam movimentos faciais ou corporais, gestos, olhares e até mesmo com relação à entonação, são fundamentais para essa comunicação não verbal. São elementos não verbais que, de alguma forma, reforçam o nosso entendimento.
Vamos dar um exemplo aqui nesse vídeo que eu estou fazendo com vocês, né? É engraçado quando a gente se vê no vídeo. Muitas vezes a gente articula ou gestitua, faz os gestos com as mãos ou expressões com a sobrancelha ou com os olhos ou até mesmo na forma de pronunciar determinadas palavras. Isso faz parte do processo comunicativo e faz com que o processo de entendimento daquele que está recebendo a informação seja mais claro e, para alguns, até mesmo de fácil interpretação, né? Algumas observações que são fundamentais no processo comunicativo. A oralidade, ela é a melhor forma de comunicação nas organizações, segundo alguns especialistas. Nós sabemos que nós podemos nos comunicar de diversas formas, né? Seja pela fala, pela escrita, pelo gesto, não é? Mas a oralidade é, via de regra, a primeira habilidade que nós desenvolvemos, não é? A criança, quando ela aprende a falar, parece que o mundo se descortina, né? Parece que abrem-se as cortinas e a criança passa a interagir com o mundo de uma forma mais clara e objetiva. Por isso que, apesar de muitas vezes a criança não falar, mas ela expressa algumas palavras através de sílabas, né? Ou até mesmo de algumas vogais, dá, né, bé, quer, ou seja, é uma forma de oralização, ela está externando um processo comunicativo. Algumas, inclusive, elas, além de externar essas expressões, elas ainda apontam, né, como uma forma do gestual, né? E aí, só anos depois que ela vai desenvolver a comunicação escrita, né? Quando ela passar por um processo de alfabetização e de letramento que, via de regra, acontece na escola, tá? Nesse sentido, é importante vocês lembrarem que uma política de gestão de pessoas, ela é flexível e que deve atender e promover uma comunicação interna nas empresas. Via de regra, uma comunicação clara e objetiva, utilizando o aspecto oral em detrimento, muitas vezes, do aspecto escrito. Por quê? Porque ela vai permitir transparência, agilidade de informações dentro do organismo institucional, né? Que são essenciais para a eficácia do processo comunicativo, ok? Com relação aos discursos, né? Que é muito utilizado dentro das áreas da comunicação social, o discursar, como é difícil, como às vezes dá um friozinho na barriga a gente chegar até um determinado lugar e se expressar através de um discurso, né? A questão do discurso, ela é fundamental, em primeiríssimo lugar, que haja um preparo por parte daquele que vai discursar, não é? Recomenda-se que os discursos eles sejam feitos de forma escrita, de modo que você chegue na frente e faça a leitura do discurso, para que não haja improvisos e falhas no processo comunicativo, né? Num primeiro momento, é fundamental que se faça um ajuste dos tons emocionais e racionais, dando destaque aos discursos das lideranças, né? Normalmente, os grandes discursos dos líderes mundiais, eles são realizados olho no olho, em que o líder ele passa para a população, para as pessoas, a clareza das informações e, mais do que clareza, segurança naquilo que ele está dizendo, ok? É necessário ainda o conhecimento do tema do discurso. Não adianta aquele que pretende discursar agir com improviso ou com desconhecimento daquilo que ele pretende falar, né? Certamente a gente ou o público vai perceber que ele está improvisando. Então, o conhecimento ele é fundamental em qualquer discurso. A gente precisa dominar aquilo que pretende falar, tá? É necessário ainda uma postura e atitude, uma postura condizente com o meu discurso. Prefere-se normalmente que os discursos sejam realizados em pé, numa postura ereta, né, para que você possa passar segurança e clareza na informação que deseja comunicar. A criatividade e o poder de síntese também são fundamentais nos discursos, né? Caso aquele indivíduo
pretenda fazer um discurso sem a utilização do papel ou sem fazer a leitura, que ele pense e planeje naquilo que ele pretende falar, utilizando sempre de uma ferramenta criativa e de maneira sintética, sem delongar ou demorar muito no seu discurso. É preciso também exercitar a memória para que lembre os principais pontos do discurso, o bom vocabulário, conhecendo boa parte das palavras para que não gagueje ou cometa falhas na hora do discurso, né? É preciso de alguma forma envolver a plateia, a todos aqueles que estejam encaminhando ou acompanhando o discurso, né? Para que ele possa se tornar claro, né? A pessoa que discursa, ela observa principalmente com a postura da plateia se os indivíduos estão prestando atenção, não é? E mais do que isso, é preciso ainda ter uma boa expressão corporal e entusiasmo. Discursos que são falados e apresentados com pouco entusiasmo, normalmente são discursos que não levam ou não convencem o interlocutor, ok? No material que eu disponibilizei para vocês, eu coloquei um tópico lá dizendo em discursos e apresentações, o que é certo ou o que é errado. Vocês vão ver diversas figuras de pessoas discursando, não é? Pessoas em pé, sentadas, gesticulando, não gesticulando. Procurem olhar essas imagens e identificar aquelas que vocês consideram como certa ou errada na postura dos indivíduos que estão discursando. É um exercício bem legal também, como uma forma de aprimoramento às ações do profissional jornalista, né? Eu tentar identificar aquilo que é certo e aquilo que é errado para que não haja prejuízo ou para que eu não cometa os mesmos erros numa futura ou numa possível apresentação. Tudo bem? Pessoal, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma colocação, crítica ou sugestão, eu sugiro que vocês utilizem a ferramenta Fale com o Professor, tá? Que está à disposição de vocês lá no AVA. Nos mande uma mensagem que eu terei a imensa satisfação de responder essas mensagens de uma maneira rápida e bem eficiente para cada um de vocês. Tudo bem? Bom, dando consequência aos nossos estudos, vamos observar também o aspecto do apoio na comunicação oral. O que é o apoio, né? O que é essa ferramenta de apoio? A ferramenta de apoio nada mais é do que um preparo para o discurso, para o processo de comunicação oral. Então, esse apoio ele pode ser realizado, via de regra, por um profissional da área de fonoaudiologia, não é? Que é um profissional que vai cuidar do processo de comunicação, da voz, né? Da clareza das informações, através de alguns exercícios, utilizando a postura, a entonação da voz, né? De alguma forma, ele vai proporcionar alguns exercícios para a tonalidade de voz, para a amplitude de voz e até mesmo para a proteção da voz, né? Eu digo enquanto professor, que muitos dos meus colegas, inclusive esse professor, em algum momento da vida já teve dificuldade com a fala, por não saber utilizar a voz. Por isso a necessidade de aprimorar esse processo de comunicação, né? Para que a voz possa ser aproveitada da melhor maneira possível, ok? Então, o fonoaudiólogo, ele é um profissional da área de saúde que atua na promoção, no diagnóstico, na orientação e no tratamento da comunicação oral, na escrita, na voz e também na audição. E nas funções também da mastigação, da deglutição e da respiração, que vão, de alguma forma, envolver o processo comunicativo. Tudo bem? Bom, espero que vocês estejam entendendo e acompanhando direitinho essas nossas discussões. Com relação à comunicação, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a questão da liderança. Comunicação, quem se comunica bem, via de regra, age com liderança, né? A comunicação verbal, que é a seleção dos vocabulários, e a não verbal, que é a utilização de expressões corporais, elas devem ser sincronizadas, de modo que esse processo comunicativo ele possa ser alcançado com uma maior eficácia para todos.
Por isso, a necessidade de um aprimoramento nesse processo de comunicação, ok? Pensando nisso, pessoal, vamos tentar lembrar e levar em consideração que o líder num processo comunicativo, ele vai conduzir o seu pessoal e vai falar e estar presente. É um elemento fundamental nesse processo de comunicação. Tá? O verdadeiro líder, quando se comunica, ele vai estar presente no local não só através da sua fala, mas também das suas expressões, dos seus gestos nesse processo de comunicação. Não é? Por isso, a importância e a necessidade da clareza nesses processos comunicativos. Tudo bem? Nesse sentido, na apresentação do professor Danilo, que eu utilizei como base para a apresentação dessa aula, ele vai dar algumas ferramentas do processo de comunicação oral. Então, essas ferramentas são bem interessantes, principalmente para o jornalista, que vai trabalhar, aqueles de vocês que pretendem trabalhar com a comunicação oral, né? Nós sabemos que o jornalista ele deve trabalhar com todo o processo comunicativo, seja o escrito, falado, enfim, mas principalmente no processo comunicativo através da oralidade. Então, o que é importante? A questão da dicção e da articulação, saber articular o processo de palavras, a expressão através da boca, não é? Dar ênfase, entonação, a postura de voz, a projeção vocal, de modo que eu consiga, mesmo falando alto, mas sem gritar e atingir todos aqueles que estejam num ambiente maior, né? A questão da ressonância, né? Da fala, da respiração, para que eu não possa, no final do discurso ou da fala, estar exaurido ou extremamente cansado. Saber respirar, fazer pontuações ou dar pontos para que o processo comunicativo seja claro e não cansativo, né? Pensar também na altura da voz, às vezes falando num tom mais baixo, mas com uma entonação mais forte, eu consiga alcançar esse objetivo que pretende-se, né? O professor Danilo também dá algumas dicas, apontando, por exemplo, a necessidade de um planejamento nas falas, né? O evitar modismos e palavras estrangeiras. Algumas palavras estrangeiras, principalmente se eu não tenho familiaridade com o vocabulário, ela pode sair errada, né? E pode ser mal interpretada pelo intérprete no processo comunicativo, né? A questão do não omitir letras, como por exemplo os R's e os S's, né? Eu quero falar casa, se eu falo as casas ou as casas tem diferença, né? Então, pensar nesse S e nesse R, né? Mas sem puxar também, em alguns momentos, o R. Labor ou labor, né? Tem uma diferença na entonação. Pode ficar feio no discurso, né? Uma outra dica que o professor Danilo nos aponta, a necessidade de olhar a plateia. A plateia ela precisa se sentir acolhida, né, e observada pelo comunicador. Então não olhe no horizonte ou não olhe do teto ou dos lados, mas olhe na plateia como um todo, pois ela é a interessante, né? Ela é a destinatária do processo comunicativo. A necessidade também de se exercitar a voz, né? A voz ela precisa ser trabalhada. Então, ele sugere, por exemplo, os gargarejos, os exercícios de voz para ajudar no processo de preservação da voz, ok? Procurar aí também usar o diafragma, né? Como uma forma de sustentação da respiração, não gritar e não ler os slides ou PowerPoint, que muitas vezes o comunicador que queira passar uma informação de forma clara e objetiva, às vezes com o PowerPoint ou com o slide, como queiram chamar ou pensar, acaba ficando preso naquela imagem e não transmite a sua ideia de uma forma mais clara e objetiva. Então, por isso a necessidade de não ler, utilizar aquela ferramenta que está à disposição apenas como um apontamento para que você não perca a referência daquilo que você deseja falar.
né? Procure hidratar-se, né? Tomar bastante água, principalmente durante o processo comunicativo. Alguns alunos sempre me perguntavam em sala de aula: nossa, mas você anda com a garrafinha em todas as aulas? Fundamental. Por quê? Porque principalmente na sala de aula em que a gente fala bastante, às vezes 4 horas, 3 horas e meia direto, é importante estar hidratando a garganta, não é? Com relação a esse processo de comunicação, o autor também aponta alguns perigos da falta do controle da comunicação interna. Quais seriam os perigos mais evidentes dentro dessa fala ou dentro desse processo de comunicação interna? Primeiro, se a organização ou a corporação não gerencia a comunicação interna, os próprios funcionários o fazem criando aquilo que muitas vezes a pessoa denomina de rádio corredor ou rádio peão, né? O que é isso? Dentro da empresa e das corporações, procura seguir um processo comunicativo claro e objetivo imposto no ambiente corporativo e não permitir que o processo de comunicação ele seja feito pelas vias escusas, porque isso prejudica muitas vezes o trabalho a ser desenvolvido. Então, sempre respeitar e comunicar através das vias oficiais, não é mesmo? A organização ela deve também promover encontros entre os gerentes e seus subordinados. Por que isso? Para facilitar o diálogo, para ter clareza nesse processo comunicativo, não é? Outro ponto que o autor identifica como um perigo, né? A questão da forma visual de comunicação, que deve ser explorada pela organização através de murais e uniformes, né? As informações visuais curtas, elas são fundamentais, né? Olha só 2 exemplos de comunicação visual que a gente sempre observa e respeita porque chama muita atenção. Por exemplo, a placa pare, né, que a gente encontra no trânsito. Via de regra, quando você vê essa placa, você para. Por quê? Porque ela é curta e ela passa uma informação clara e objetiva para aquele que recebe o estímulo visual, não é mesmo? Outra expressão, né, aquela caveirinha, né, perto dos lugares em que há eletricidade, né, ou área elétrica. Aquilo chama atenção. Por quê? Porque a área elétrica, se você não tiver cuidado no manuseio, você pode vir a óbito. Por isso a necessidade de se observar essas informações visuais curtas e que chamam a atenção daquele que está recebendo a informação no processo comunicativo, ok? A forma escrita de comunicação deve ser incentivada, né? Por exemplo, no ambiente corporativo, os jornais e os manuais internos ou circulares, né? Por quê? Para evitar informações distorcidas quando se tratar de comunicações verbais, não é? Então, a importância dessas comunicações escritas, porque ela vai, de uma forma ou de outra, instrumentalizar e padronizar as ações corporativas, não é? Outro fato, a comunicação deve ser uma ferramenta de apoio, né? Então, TV, e-mail, internet, intranet, rádio interna, elas muito auxiliam o processo comunicativo dentro das organizações, ok? Para finalizar a aula de hoje, eu disponibilizei na apresentação um exercício, né, para vocês fazerem aí, né, em que eu pedi a identificação de voluntário e cada um vai receber um texto, o qual será apresentado a toda a sala. E aí a pessoa teria que fazer uma comunicação verbal, né, e uma comunicação não verbal sobre esse texto. É um exercício bem interessante, mas isso a gente trabalharia de forma presencial no ambiente de sala de aula. Espero que todos estejam bem, que tenham entendido a aula e que, caso tenha algum tipo de dúvida, entre em contato comigo pela ferramenta Fale com o Professor, que eu terei a imensa satisfação de dar a resposta o quanto antes para vocês. Tudo bem? Após assistir essa aula, pense um pouquinho nessas discussões, dá uma lida no PowerPoint que eu disponibilizei para vocês e não esqueçam de fazer o exercício que está lá na área de trabalho do AVA. Tudo bem? Fica bem, pessoal. Um grande abraço para vocês. Tudo de bom. Recomendações às famílias. Até a próxima aula, pessoal. Um grande abraço.